Olá pessoal, vamos aqui então estar falando um pouco sobre o trabalho voltado à área de fricção, basicamente de pastilha de freio, que é o trabalho em si intitulado Análise de auxiliares de produção na variação de propriedades mecânicas em pastilhas de freio. Falando um pouco sobre o disco de freio, né, todo o sistema de freio a disco e a pastilha, né, fazem parte aí de um sistema de freio de veículos, motos, né, mais diversas aplicações. Ela é basicamente uma mistura aí em torno de 15 a 20 componentes que formam um material de atrito, que tem como característica mecânica suportar aí todos os esforços envolvidos no momento da frenagem, né, desde forças de cisalhamento. Ela tem que ter um coeficiente de atrito bastante interessante, normatizado, né? E como que funciona, né, o processo de fabricação de pastilha de freio, né? Basicamente é uma mistura, né, através de uma máquina que faz toda a mistura dos componentes, onde busca-se, né, atender todos os requisitos aí do sistema de freio. Como propriedade mecânica, então, a gente tem aí a eficiência, né, de estar realmente parando o veículo num determinado tempo e distância. Ela tem que também ter um desgaste não muito elevado, né? A pessoa não pode a cada 2, 3 mil quilômetros estar trocando a pastilha de freio, então ela tem que ter uma vida útil bastante grande e um dos principais atributos aí é ter um coeficiente de atrito bastante bom e estável, principalmente estável, né? Não pode ser muito ocioso. O objetivo desse trabalho, então, é identificar, né, os melhores métodos de utilizar auxiliares de produção em processo de mistura de material de atrito, né, e todo esse método de utilização, a gente estará verificando se haverá a variação de propriedade mecânica na pastilha de freio, né, quando elas forem submetidas a ensaios em dinamômetros. Como comentado, as pastilhas devem seguir aí o mais estável possível as suas propriedades mecânicas, né, e qualquer mudança que possa ocorrer aí na mistura da matéria-prima essa estabilidade de propriedade mecânica pode ser afetada. Como atender esses objetivos gerais? Então, através dos objetivos específicos, né, e que o primeiro deles é identificar algum auxiliar de produção para poder utilizar na mistura do material de atrito, caracterizar o comportamento desse auxiliar de produção, né, através dos ensaios de compressibilidade, correlacionar o auxiliar de atrito que será estudado e será utilizado na mistura, né, do material de fricção, e identificar possíveis variações, né, de propriedade mecânica que podem estar ocorrendo na utilização desse auxiliar de produção. Então, falando um pouco sobre materiais, né, basicamente a pastilha de freio, né, o material de atrito que vai formar a pastilha de freio é composto por 5 macro grupos de pastilha, de materiais. Claro que esses materiais e quantidades, eles fazem parte do segredo industrial de todas as empresas que trabalham com isso. Se a gente for comparar, né, fazer uma analogia com a Coca-Cola, né, no rótulo a gente tem todos os componentes que utiliza, né, mas as quantidades e como é utilizado, esse é o grande segredo da indústria. Aí, né, e quando a gente fala de material de fricção, é basicamente a mesma coisa, né? Então a gente tem o material de atrito, ele é formado aí por esses 5 grandes grupos, né, de materiais, né, onde a gente tem basicamente 4 a 5% desse material é formado
por fibras, né, fibras de vidro, de celulose, algumas sintéticas, que são responsáveis por dar a resistência mecânica no material de atrito. A gente tem mais ou menos de 25 a 26% de resina fenólica, que é ah, o material que vai fazer vai dar integridade estrutural da pastilha, né? Porque se a gente utilizar apenas os materiais os outros materiais, eles não vão ficar, digamos, unidos, né? A gente tem que ter um material ali no meio que vai deixar todos eles unidos, né? Então a resina fenólica, ela é, além de ser utilizada em materiais de atrito, ela é muito utilizada em indústrias de pigmento, de tintas também, tá? Então ela tem uma utilização bastante grande, né? Outra família aí de materiais utilizadas aí em torno de 45% são os atritantes, que são basicamente materiais metálicos ou alguns cerâmicos também, como a alumina, a sílica e o quartzo, né, que são responsáveis por gerar o atrito junto ao disco de freio e, por consequência, fazer a parada do veículo. A gente tem as cargas minerais que vão fazer toda a complementação, né, do material, responsáveis aí por a condutividade térmica, né, já que o contato, o atrito, né, do material de fricção com o disco, essa energia ela é dissipada através de calor, né? Então essas cargas minerais são responsáveis aí por fazer toda a condutividade térmica, e aí a gente pode citar a barita, dolomita e sulfato de bário. Enquanto, né, para fazer, digamos, o balanço com os materiais de atrito, a gente tem os lubrificantes, afinal a gente não pode ter um material que seja 100% tem um coeficiente de atrito tão alto, né? Porque isso pode comprometer também a segurança dos passageiros e de todo o tráfego das ruas, né? Então a gente equilibra isso utilizando alguns materiais lubrificantes, né? Como o grafite, o borato de zinco, óxido de zinco, por exemplo. E também eles ajudam a ter um desgaste menor aí tanto no disco quanto na pastilha de freio. E a pastilha, então, ela é basicamente formada pela união de essas grandes famílias de materiais e mais a plaqueta metálica onde o material vai ser acoplado para poder posteriormente ser montado no sistema de freio do veículo. Abrindo um pouco mais sobre a principal figura aí que faz a aglomeração de todos os materiais, que é a resina fenólica. Nesse estudo a gente vai estar utilizando o álcool etílico também, que o álcool etílico ele reage formando uma ligação tridimensional através da molécula OH. Então ele vai acabar tornando os materiais de pó, ele acaba acelerando, digamos, o processo de cura e tornando o material mais em forma de gel. E para fazer então essa preparação dos materiais, né, o primeiro passo é fazer a pesagem das matérias-primas, né, cada matéria-prima tem a sua dosagem específica e também segue uma sequência a qual deve ser adicionada ao misturador, à balança, perdão. Depois de todos estarem pesados com suas devidas quantidades, todos esses materiais são colocados em um misturador. Dentro dele a gente tem um eixo longitudinal, onde são acopladas várias lâminas e batedores que fazem toda a mistura do material. Por esse material utilizar o álcool etílico, após a mistura, então é importante que ele passe por um processo de secagem, que é para eliminar todos os voláteis presentes na mistura, né? Afinal, os processos posteriores utilizam calor, então a gente não pode ter garantir a segurança do material e dos operadores também, né? Porque ficar algum volátil aí no material pode ser muito perigoso. Após isso, então, a gente tem o peneiramento, que é deixar mais uniforme o grão do material, né? Não deixar ele uns maiores, outros menores, que é justamente para facilitar o processamento posterior, que é a prensagem, né? A prensa, ela tem a função aí de aglomerar todos esses materiais através de pressão e calor.
Nesse caso, como o álcool ele já vai estar atuando previamente na cura da resina, né, o processo de prensa aqui ele acaba utilizando um tempo menor e uma temperatura menor também, assim facilitando e agilizando que o material, que a pastilha esteja pronta para o próximo processo. Após o processo de prensa, a gente passa para o ensaio de compressibilidade, que é para medir justamente se o material está de acordo com o especificado na característica de compressibilidade. Após isso, então, feita essa amostragem, né, do ensaio de compressibilidade, as peças passam então pelo tratamento térmico, onde agora sim terá a cura da resina por completo, formando então a pastilha de freio. E após isso, então, a peça ela passa para um ensaio de coeficiente de atrito, né, em um dinamômetro inercial. Né? O dinamômetro inercial ele é basicamente uma máquina que simula frenagens de um veículo. Né? Nessa máquina podem ser adicionados através dos softwares rotas específicas de um determinado trecho de alguma cidade mapeada, né? Ou pode ser através de alguma norma já pré-estabelecida ou pelo fabricante ou por algum órgão governamental. Então, o que se espera de resultado dessa utilização, né, desse álcool na mistura, né, do material de atrito, né? Encontrar a variação do processo, né, que seja mais eficaz para melhorar a homogeneização do material de atrito. Afinal, ele tem que ser um material homogêneo para justamente estar adquirindo as propriedades ideais quando o material estiver pronto. Além disso, é encontrar variações de processo que utilizem a menor energia possível para que seja possível a produção de pastilha de freio. Como comentado, o álcool ele tem por função agilizar o processo de cura da resina, então, por consequência, o tempo e a de pressão e a temperatura também serão menores. Então, busca-se encontrar quais que são essas variações para que o material não perca suas características físicas. E depois disso, é claro, né, estabilizar as propriedades mecânicas do material de atrito para que haja a menor variação possível, né, atendendo aos requisitos do cliente. O coeficiente de atrito, né, as outras propriedades mecânicas, elas têm que estar estáveis, né, afinal a gente está trabalhando aí com material de segurança. Quando a gente olha no mapa de Ashby, né, a gente percebe que o material de atrito se enquadra dentro de um material compósito, né, afinal a gente está trabalhando aí com mais de 15, 20 materiais diferentes ali na sua composição, né, onde a maioria são materiais metálicos ou cerâmicos, né? Como citado a alumina, a sílica e a barita. Então a gente percebe pelo mapa que ele se encontra numa região muito próxima de materiais cerâmicos e metálicos. A gente também dentro dessa mistura possui um material polimérico, nesse caso a resina fenólica, e um material natural também que é o óleo de acaju. Então a gente percebe que através do mapa ele fica numa região bem neutra, né, muito mais próximo dos materiais metálicos, justamente por serem predominantes na mistura, e isso contribui para que o material tenha um módulo de elasticidade mais elevado, que é uma característica muito importante do material de atrito, afinal a gente vai estar trabalhando com forças bastante consideráveis, né, em todo o sistema de freio e além de estar trabalhando com segurança, né? Com segurança do veículo. Então, basicamente, o trabalho é esse e agradeço a atenção de todos.